Isso aí, meus queridos, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de vocês, Tiago, e eu vou aqui dar essa aula aqui gravada, porque a região aí da Vila Kennedy não estava muito boa, e eu vou resumir aqui um pouquinho do que foi um pouco da primeira aula e dar um panorama aqui da segunda aula. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a origem do pecado. Aqui e a origem do pecado. Tem lá, o terceiro capítulo de Gênesis oferece pontos chaves que caracterizam a história espiritual do homem, os quais são a tentação, a culpa, o juízo e a redenção. Então esses 4 pontos são os principais que são trabalhados ali em Gênesis capítulo 3, que narram a história da queda. Então tem a tentação, a história ali de Adão e Eva com a serpente, a culpa, que é o momento pós-queda, o juízo, que é o juízo de Deus sobre Adão, Eva e a serpente, e ali uma prefiguração da redenção. Então, a tentação, sua possibilidade, origem e sutileza. Então, está aqui uma imagem para refletir um pouco a tentação, o anjinho, o diabinho no ouvido, a possibilidade da tentação. O segundo capítulo de Gênesis relata o fato da queda do homem, informando acerca do primeiro lar do homem, sua inteligência, seu serviço no Jardim do Éden, as 2 árvores e o primeiro matrimônio. Menciona especialmente as 2 árvores do destino, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Essas 2 árvores constituem um sermão em forma de quadro, dizendo constantemente a nossos primeiros pais: se seguirdes o bem e rejeitares o mal, tereis vida. E não é esta realmente a essência do caminho da vida, encontrada através das Escrituras? Notemos a árvore proibida. Por que foi colocada ali? Para prover um teste pelo qual o homem pudesse, amorosa e livremente, escolher servir a Deus, e dessa maneira desenvolver seu caráter. Sem vontade livre, o homem teria sido meramente uma máquina. Então tem a questão da liberdade que é trabalhada na possibilidade da tentação. Porque quando nós trabalhamos na possibilidade do homem errar, na possibilidade do ser humano fazer aquilo que é errado, já tem aí a possibilidade de fazer o mal. Quando se tem essa possibilidade de fazer o mal, a possibilidade de fazer o que é errado, aí é que existe liberdade. Porque se o homem não tivesse nenhuma possibilidade de fazer aquilo que é errado, ele seria livre de fato? Ele não seria, porque ele só teria uma opção. Então, sem a vontade livre, o homem seria o que? Uma máquina. Então, Deus não criou máquinas. Deus criou seres livres, com liberdade, com aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio, para que ele pudesse agir de maneira livre. Então, a liberdade do homem ela engloba isso aqui, a possibilidade da tentação. Então, a partir do momento que há a possibilidade de fazer o mal, aí há a liberdade. Porque se o ser humano só tivesse uma possibilidade, que fosse de fazer o bem, ele não seria livre de verdade. Então vamos para a origem da tentação. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. É razoável deduzir que a serpente, que naquele tempo deveria ter sido uma criatura formosa, foi o agente empregado por Satanás, o qual já tinha sido lançado fora do céu antes da criação do homem. Então tem aqueles textos que eu li na aula passada, de Ezequiel 28, que é a profecia contra o rei de Tiro, e de Isaías 14, que é aquele texto que fala que ele ergueria o seu trono nas mais altas alturas e seria semelhante ao Altíssimo. Então mostra aí que esse ser angelical queria ser maior que Deus, queria tomar a adoração de Deus para ele e foi expulso do céu. Por essa razão, Satanás é descrito como essa antiga serpente chamada o diabo. Geralmente, Satanás trabalha por meio de agentes. Isso aqui é muito importante. Quando Pedro, embora sem má intenção, procurou dissuadir seu mestre, ou seja, Jesus, da senda do seu dever, Jesus olhou além de Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Neste caso, Satanás trabalhou por meio de um dos amigos de Jesus. No Éden, empregou a serpente, uma criatura da qual Eva não desconfiava. Então perceba,
quando Satanás queria tirar Jesus do propósito da cruz, o que ele fez? Usou a boca de Pedro para que Pedro dissesse: não, de maneira nenhuma o senhor vai morrer, de maneira nenhuma o senhor vai passar por isso. E o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Então, da mesma forma, ali Satanás ele trabalhou por um agente no Éden, que foi a serpente. Provavelmente um animal que Eva tinha contato, assim como Adão tinha contato com todos os outros animais. Mas pelo fato de ser um animal astuto, foi ali uma brecha que Deus deixou para ter a possibilidade da tentação. A serpente entrou, Satanás entrou na serpente e ali tentou Eva. Aí nós temos a sutileza da tentação. A sutileza é mencionada como característica distintiva da serpente. Com grande astúcia, ela oferece sugestões, as quais, ao serem abraçadas, abrem caminho a desejos e atos pecaminosos. Ela começa falando com a mulher, o vaso mais frágil, que, além dessa circunstância, não tinha ouvido diretamente a proibição divina. Então esse aqui é um ponto importante. Quem ouviu a proibição de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi Adão, não foi Eva. Então a ordem foi dada diretamente a Adão. E aí quando a serpente ela vai dissuadir alguém, ela vai dissuadir Eva, para colocar dúvida naquilo que ela ouviu de Adão. E ela espera até que Eva esteja só. Note-se a astúcia na aproximação. Ela torce as palavras de Deus e então finge surpresa por estarem assim torcidas. Dessa maneira, ela astutamente semeia dúvida e suspeitas no coração da ingênua mulher. E ao mesmo tempo insinua que está bem qualificada para ser juiz quanto à justiça de tal proibição. Por meio da pergunta do versículo 1, lança tríplice dúvida acerca de Deus. Dúvida número 1. Dúvida sobre a bondade de Deus. Ela diz com efeito: Deus está retendo alguma bênção de ti. Então a serpente ela põe dúvida sobre a bondade de Deus e fala o seguinte: não, Deus está retendo alguma coisa de você. Dúvida sobre a retidão de Deus. Certamente não morrereis, isto é, Deus não pretendia dizer o que disse. Ou seja, Deus disse que se eles comessem morreriam. O que a serpente disse? Certamente não morreriam. Ou seja, torceu a palavra de Deus. E, número 3, dúvida sobre a santidade de Deus. No versículo 5, a serpente diz com efeito: Deus vos proibiu comer da árvore, porque tem inveja de vós. Não quer que chegueis a ser sábios, tanto quanto ele, de modo que vos mantém em ignorância. Não é porque ele se interesse por vós, para salvar-vos da morte, e sim por interesse dele, para impedir que chegueis a ser semelhantes a ele. Então aqui, como podemos perceber, o que a serpente tentou articular com Eva foi o seguinte: Deus não está querendo preservar vocês de alguma coisa. Na verdade, ele não quer que vocês sejam como ele. Então todas essas distorções na palavra de Deus foram colocando ali a semente da dúvida no coração de Eva. E o que aconteceu? Eva, ela cedeu, comeu, passou para Adão e Adão também comeu. Então o que vem depois? A culpa. Então vamos lá. Evidências de uma consciência culpada. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Expressão usada para indicar esclarecimento milagroso e repentino. As palavras da serpente cumpriram-se, porém, o conhecimento adquirido foi diferente do que eles esperavam. Em vez de fazê-los semelhantes a Deus, experimentavam um miserável sentimento de culpa que os fez ter medo de Deus. Notemos que a nudez física é um quadro de uma consciência nua ou culpada. Os distúrbios emocionais refletem-se muitas vezes em nossas feições. Então, o que aconteceu? A primeira evidência de uma evidência culpada foi ter esse sentimento de miserabilidade, de culpa e ter medo de Deus. Então a primeira coisa que aconteceu ali com Eva
e com Adão foi o seguinte: eles tiveram medo de Deus. Tiveram medo de Deus. O primeiro sentimento, medo. Evidência de uma consciência culpada. Alguns comentadores sustentam que antes da queda, Adão e Eva, aí é teoria, tá? Estavam vestidos com uma auréola ou traje de luz, que era um sinal de comunhão com Deus e do domínio do Espírito sobre o corpo. Quando pecaram, essa comunhão foi interrompida. O corpo venceu o espírito, e ali começou esse conflito entre carne e espírito, que tem sido a causa de tanta miséria. Então, essa consciência culpada, ela teve uma consequência ali também no corpo, que era um corpo ali que tinha uma certa perfeição. E quando ele comeu, essa perfeição foi corrompida, foi deturpada, foi deteriorada. E o corpo humano passou a deteriorar-se. Por isso que ele se deteriora até a morte. Assim como o nosso corpo hoje. Nós nascemos, crescemos, nosso corpo se desenvolve até um certo momento. Chega a idade adulta, ele se estabiliza e chega a uma determinada idade, ele começa a se deteriorar e ele vai se deteriorando até a morte. Ponto 2. Evidências de uma consciência culpada. Recoseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Assim como a nudez física é sinal de uma consciência culpada, da mesma maneira, o procurar cobrir a nudez é um quadro que representa o homem, a procurar cobrir sua culpa com indumentária do esquecimento, ou traje das desculpas, mas somente uma veste feita por Deus pode cobrir o pecado. Então o que aconteceu? Eles providenciaram da maneira deles vestes para cobrir suas vergonhas. Então eles cobriram ali folhas de figueira para cobrir ali a sua nudez, porque eles agora estavam com medo de Deus. E ali eles estavam com medo de se apresentar diante de Deus da maneira que eles estavam. E tentavam cobrir, esconder as suas vergonhas. Mas aqui o que acontece? Só Deus pode cobrir esse pecado, e mais na frente nós vamos ver isso. 3. Ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores dos jardins. O instinto do homem culpado é fugir de Deus. Assim como Adão e Eva procuraram esconder-se entre as árvores, da mesma forma as pessoas hoje em dia procuram esconder-se nos prazeres e em outras atividades. Então o que acontece? O homem, além dele sentir culpa, sentir medo, tentar cobrir suas vergonhas, ele também tenta se esconder. Quando Deus se apresentou para eles e falou com eles, o que eles fizeram? Se esconderam, não se apresentaram. E assim acontece com o homem quando ele está em pecado. Ele vai tentar se esconder de Deus de alguma forma. Vai tentar se esconder de todas as formas possíveis. E aqui é colocado que ele vai tentar se esconder atrás dos prazeres. E até mesmo quando uma pessoa ela tenta voltar de uma maneira tímida, com muita vergonha e com muito medo, tentando se esconder também. E agora nós vamos falar sobre o juízo. E o juízo, primeiro de todos, sobre a serpente. Porquanto fizeste isto, maldita serás, que toda a besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias de sua vida. Então essas aqui são as palavras do Senhor. Então, assim como acontece com o homem lá na frente, com a mulher, que eles passaram a sofrer coisas que eles não sofreriam, que eles não sofreram no Éden, assim podemos dizer como foi com a serpente. Podemos aqui conjecturar e imaginar que ela não rastejava o seu ventre no chão e não rastejava ali com a sua boca no pó. Então isso foi uma consequência para esse animal. Agora, como que ele era antes, nós não sabemos, como eram as suas habilidades, tal. Muitos ilustradores aí vão tentar colocar a serpente com patas, enfim. Mas é algo que a gente não sabe. Mas a gente pode fazer uma inferência. Que assim como, um exemplo, o homem ele não se cansava e passou a se cansar. E a mulher que não sentia dores de parto passou a sentir. Então podemos dizer que a serpente não rastejava o seu ventre, passou a rastejar.
Essas palavras implicam que a serpente outrora foi uma criatura formosa e honrada. Depois, porque veio a ser o instrumento para a queda do homem, tornou-se maldita e degradada na escala da criação animal. Uma vez que a serpente foi simplesmente instrumento de Satanás, por que deve ser punida? Com a pergunta. Agora vem a explicação. Porque é a vontade de Deus fazer a maldição da serpente um tipo de profecia da maldição sobre o diabo e sobre todos os poderes do mal. O homem deve reconhecer, pelo castigo da serpente, como a maldição de Deus ferirá todo pecado e maldade. Arrastando-se no pó, recordaria ao homem o dia em que Deus derribará até o pó o poder do diabo. Isso é um estímulo para o homem. Ele, o tentado, está em pé, erguido, enquanto a serpente está sob a maldição. Pela graça de Deus, o homem pode ferir-lhe a cabeça, pode vencer o mal. Então até o texto bíblico diz que Deus nos daria poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Então aqui, a serpente ela acaba sendo uma profecia, um sinal, uma sombra do que vai ser a derrota de Satanás, do que vai ser a derrota do diabo, do que vai ser a derrota do pecado. E o que será a derrota também da morte. Então essa maldição sobre a serpente, ela acaba prefigurando isso. Sobre a mulher. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos. O teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Assim disse certo escritor: a presença do pecado tem sido a causa de muito sofrimento, precisamente do modo indicado acima. Não há dúvida que dar luz a filho constitui um momento crítico e penoso na vida da mulher. Então, a gravidez, que é um momento de alegria, é um momento ali que a mulher que deseja ser mãe, então a gravidez é todo momento ali de cuidado e de alegria. O momento do parto é um momento tenso e delicado. E esse momento de dor aí é entendido como a consequência do pecado de Eva, que é ela com dor dar à luz a filhos e ter essa questão também de ela ser dominada, que a força física do homem ser maior do que a da mulher, também é uma consequência da queda. Ainda mais sobre a mulher. O sentimento de faltas passadas pesa de uma maneira particular sobre ela. E também a crueldade e loucura do homem contribuem para fazer o processo mais doloroso e perigoso para a mulher do que para os animais. O pecado tem corrompido todas as relações da vida, e muito particularmente a relação matrimonial. Então, essa corrupção que existe nas relações humanas, elas não eram para existir. Mas com o pecado, toda essa corrupção nas relações entre homem e mulher, ela existe por causa da marca do pecado, da maldição do pecado que está sobre o ser humano. Então essa relação homem-mulher, que hoje tem essa corrupção envolvida, tem todas as problemáticas que envolvem essas relações, é uma marca, uma lembrança da queda, lá do início. Então nós trazemos conosco essa marca da queda. Então as relações entre homem e mulher, que era para ser um exemplo, um espelho do que é a relação entre a Trindade, ela foi corrompida. E ela carrega a marca da queda hoje, e ela é isso que nós estamos vendo hoje por aí. Em muitos países, a mulher é praticamente escrava do homem. A posição e a condição triste de meninas viúvas e meninas mães na Índia tem sido um fato horrível em cumprimento dessa maldição. Não só na Índia, a Índia é usada aqui como exemplos, como em muitos outros países. Agora sobre o homem. O trabalho para o homem já tinha sido designado. Então percebe, quando Deus diz para o homem que Deus colocou ele no jardim para lavrar e cuidar, e colocou ele para dar nome a todos os animais, já era um tipo de trabalho. O castigo consiste no afã, nas decepções e aflições que muitas vezes acompanham o trabalho. Então o suor do rosto, o cansaço, as dores, as doenças oriundas do trabalho é o que é a maldição, e não o trabalho em si. A agricultura
é especificado em particular, porque sempre tem sido um dos empregos humanos mais necessários. De alguma maneira misteriosa, a Terra e a criação em geral têm participado da maldição e da queda do seu Senhor, o homem, porém estão destinadas a participar de sua redenção. Este é o pensamento em Romanos 18, 19, 23, em Isaías 11, 9 e Isaías 65, 17 e 25. Temos exemplos de versículos que predizem a remoção da maldição da terra durante o milênio. Então, a própria Bíblia diz que a terra anseia pelo dia da redenção. Então, quando nós lemos, por exemplo, o texto de Isaías 11, que é aí uma profecia a respeito do milênio, que é o reino de Cristo aqui na terra, nós vemos ali uma prefiguração do que seria essa terra restaurada, do que seria essa terra sob o governo de Cristo durante o milênio. Nós vemos ali uma relação entre o lobo e a ovelha, entre a criança e o filho da serpente. Então nós vemos relações que hoje não existem sendo restauradas. Animais e pessoas ali com animais, essas relações que hoje são praticamente impossíveis, que vão ser restauradas. Então nós vemos que essa restauração que vai acontecer escatologicamente no futuro, não é só para nós, mas também para a terra e para a natureza. Ainda sobre o homem. Além da maldição física que se apossou da terra, também é certo que o capricho e o pecado humanos têm dificultado de muitas maneiras o labor e provocado as condições de trabalho mais difíceis e mais duras para o homem. Notemos a pena de morte, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O homem foi criado capaz de não morrer fisicamente, tanto que o acesso à árvore da vida não era proibido. O acesso à árvore da vida ele foi proibido depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E teve uma sentença de Deus, vamos colocar 2 querubins, proteger o jardim, para que o homem, agora, pecando, não viva para sempre. Então imagina, um ditador sanguinário vivendo para sempre, tendo acesso à árvore da vida. Então a árvore da vida, ela está aí com seu acesso proibido. O acesso à árvore da vida, ela é algo escatológico. Lá no Apocalipse fala que nós teremos acesso à árvore da vida. Porque o homem ele foi criado com essa capacidade para não morrer, mas a morte ele entrou no mundo assim quando o pecado entrou. Teria existência física indefinidamente se tivesse preservado sua inocência e continuasse a comer da árvore da vida. Ainda sobre o homem, ainda que volte à comunhão com Deus e dessa maneira vence a morte espiritual, por meio do arrependimento e da oração, não obstante, deve voltar ao seu Criador através da morte. Visto que a morte faz parte da pena do pecado, a salvação completa deve incluir a ressurreição do corpo. Não obstante, certas pessoas como Enoque terão o privilégio de escapar da morte física. Então perceba, assim como a consequência do pecado é a morte, tem que haver, em algum momento, um momento que a morte ela vai ser vencida. Nesse momento que a morte é vencida, haverá essa restauração do corpo, que será o corpo glorificado, que é esse texto de 1 Coríntios capítulo 15, que aquilo que é revestido de corruptibilidade for revestido de incorruptibilidade, aquilo que é mortal for revestido de imortalidade. Então este corpo, que é físico, caído, será glorificado. E tudo aquilo que esse corpo é sujeito hoje, por causa da queda, por causa do pecado, ele não será sujeito durante a glorificação. E há alguns que terão um privilégio que não experimentarão a morte, como foi Enoque, como foi Elias, e é algo que vai acontecer só no arrebatamento da igreja. E a redenção, que é o último ponto dos 4 tópicos da origem do pecado. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis contêm 3 revelações de Deus, que por toda a Bíblia figuram em todas as relações de Deus com o homem. O Criador que trouxe toda a existência, o Deus do pacto que entra em relações pessoais com o homem, o Redentor que faz provisão para a restauração do homem.
Então nós vemos que no capítulo 3, o próprio Deus, que emitiu juízo para o ser humano, ele sacrificou o inocente, que foram 2 animais, providenciou vestes mais adequadas que as que o ser humano providenciou para si, que a que o ser humano providenciou foi a figueira, que Deus providenciou foram peles ali de animais, de cordeiro, e eles vestiram para aquilo ali, para eles. Então isso é uma provisão para a restauração do homem, e já prefigurava o sacrifício de Cristo no futuro. A redenção prometida. A serpente procurou fazer aliança com Eva contra Deus, mas Deus pôs fim a essa aliança, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente, descendente, e a sua semente. Em outras palavras, haverá uma luta constante entre o homem e o poder maligno que causou a queda. Ponto 2. Qual será o resultado desse conflito? Primeiro, vitória para a humanidade por meio do representante do homem, a semente da mulher. Ela, a semente da mulher, te ferirá a cabeça. Cristo, a semente da mulher, veio ao mundo para esmagar o poder do diabo. E de fato ele fez, e ele venceu como homem. Porém a vitória não será sem sofrimento. E tu, a serpente, lhe ferirás o calcanhar. No Calvário a serpente feriu o calcanhar da semente da mulher, mas este ferimento trouxe cura para a humanidade. Então o sacrifício de Cristo é entendido como a profecia do ferimento da serpente no calcanhar do homem. Então o sacrifício de Cristo, que foi todos os seus ferimentos, as suas chagas, a sua dor na cruz, é levando todas as feridas do pecado, todo o peso do pecado da humanidade sobre ele. E a redenção prefigurada. Deus mandou um animal, uma criatura inocente, para poder vestir aqueles que se sentiam nus ante a sua vista por causa do pecado. Do mesmo modo, o Pai deu seu Filho, o inocente, à morte, a fim de prover uma cobertura expiatória para as almas dos homens. Correto? E aí na próxima aula nós vamos ver aí a natureza do pecado. Ok, meus queridos? Então esse é um panorama do que seria a nossa aula, tá bom? No último dia. É isso aí, que Deus abençoe, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de todos vocês.